Salve, salve, amigos do História com Baez, do Humanas 360, turma do professor Vareta, do professor Walter. Cá estamos nós, acabados, o pó da rabiola hoje, de um tanto de aula que a gente teve que dar, mas estamos aqui, firme e forte, para fazer o nosso Dissecando Enem, porque senão a gente acaba sendo dissecado também. Que negócio é esse? Eu não sei quanto aos colegas, aos nossos companheiros, aliás, chamarei de camaradas, porque companheiro é um termo que caiu em desuso há algum tempo. Então, prefiro usar o termo camaradas. Não sei como estão os nossos camaradas hoje. Eu tô o pó da rabiola, meu amigo. Eu já nem sei o que é a rabiola. Nem... Digamos que essa é uma semana excepcionalmente cansativa. Muita coisa acontecendo, sabe? Eu tô fechando casa, fazendo dança, para ajudar tudo isso, para dar aquele brilho. E a única coisa que eu estou pensando é sentar no meu sofá e ver um jogo horrível do Corinthians tomando uma cerveja de baixa qualidade para ver se o dia acaba logo. Essa é a nossa vida, essa vida de 50 centavos a hora aula, mas cá estamos todos nós, né? Cá estamos todos nós, trabalhando para dissecar o Enem. Vamos lá. Live número 2, Dissecando o Enem. Hoje nós vamos fazer 6 exercícios, 2 de História, 2 de Geografia, 1 de Filosofia, outro de Sociologia, outro de Sociologia, 1 de Filosofia. Isso aí é o Walter que vai fazer. E nós vamos começar diretamente, deixa eu já colocar a nossa tela aqui para nós, né, o nosso screen, que eu tinha deixado no jeito aqui, tá? Vamos ver aqui, entraremos, atenção, tá aí, ó. Dissecando o Enem 2019, live 2, 26/8, começamos com o professor Walter, daquele esqueminha, Valetão, a gente fecha a nossa câmera e o nosso microfone, deixamos o Walter brilhar, certo? Tá aí a primeira questão e é com você, meu camarada. Boa noite, galera. Vamos lá. Primeira questãozinha minha, né? Hoje a gente, então, vai fazer 2 questões de filosofia. E nessa primeira questão, é uma questão interessante porque ela traz, né, um texto sobre o Maquiavel. E o Maquiavel é um filósofo renascentista, é um pensador renascentista, que vai ser tido como o pai da filosofia política, né, e o pai da ciência política em si, e que, dentre todos os livros que escreveu, talvez o tratado mais conhecido por todos seja O Príncipe. Vamos ler o texto, né? Então, para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Essa fala, ela já diz muito sobre a ética que o Maquiavel emprega no livro O Príncipe. A ética do bom governo é uma ética que está assentada na manutenção do reino, custe o que custar. E é aí que vem a expressão, né, que os fins justificam os meios. Mas você não pode esquecer que os fins, sim, justificam os meios, mas se e somente se os fins forem efetivos. Por isso que um grande príncipe, ele pode trair, ele pode mentir, ele pode enganar, ele pode matar, ele pode torturar. Mas essas ações têm que ser ações para a preservação do reino. Continuando, nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Né? Então, o texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre o que o Maquiavel distingue? Ele distingue a ética cristã, a ética que está empregada, né, no indivíduo do Renascimento, porque o indivíduo do Renascimento é fruto do indivíduo da Idade Média, da ética do bom governo. Né? Então, de um lado você tem a ética do indivíduo, da ética cristã, a ética que você não pode matar, não pode roubar, não pode mentir, não pode trair, não pode
desdenhar do pai e da mãe, e assim por diante, não vou falar aqui os 10 mandamentos. E do outro lado, né, a ética do bom governo é a ética do vale tudo para manter o reino. Então, vamos lá, tem que achar alguma coisa assim. Letra A, né, ele faz uma distinção, né, entre idealidade e efetividade da moral. Exatamente. Então, de um lado, a gente vai ter a idealidade da construção da ética, né, que está no plano das ideias, e do outro lado, a gente vai ter, né, a efetividade da ética no plano da ação, da moral. Certo, pessoal? Então, letra A responde essa questão. Com você, Vareta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, prova de geografia do Enem é uma prova que, às vezes, você se enrosca por estar nervoso, por estar abalado, por estar cansado, mas que quando você pega para ler ela no dia seguinte, você fala, nossa, era só isso. E essa é uma questão que você vai pensar e vai falar, nossa, era só isso. Então, ele estava, a pergunta já, olhando aqui primeiro enunciado, a dinâmica de ocupação do territorial descrita foi decorrente da... Pessoal, eu não li o texto, mas eu sei que ele está falando sobre a Amazônia globalizada, o exemplo de Rondônia, e está falando sobre a ocupação territorial da região amazônica. Só de pensar em ocupação da região amazônica, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a expansão das fronteiras agrícolas, a expansão da agricultura. Vamos para o texto. Localizado a 160 quilômetros da cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, nos limites da reserva extrativista de Jaci-Paraná e terra indígena de Caripunas, o povoado de União Barbarense surgiu em 2000, a partir do movimento de camponeses, madeireiros, pecuaristas e grileiros que, à revelia do ordenamento territorial e diante da passividade governamental, demarcaram e invadiram terras nas áreas na área rural, fundando a vila. Atualmente, constitui-se uma região de maior produção agrícola e leiteira do município de Porto Velho, fornecendo, inclusive, alimentos para a hidrelétrica de Jirau. Olha o que ele está falando. Era uma região, de certa forma, demarcada por reservas extrativistas e reservas indígenas. Vale a pena falar que 75% das reservas indígenas sofrem algum tipo de invasão. Era uma terra que, pelo que fala no texto, não era usada economicamente para a produção, por isso os camponeses madeireiros fizeram essa ocupação, invadiram esse pedaço. Passividade do governo federal, que não atuou e fez surgir esse povoado a partir dessa ocupação. A dinâmica da ocupação territorial descrita no texto, descrita é sempre no texto, vai falar sobre a mecanização do processo produtivo. Em nenhum momento ele fala do grande agronegócio ou de mecanização, certo? Ele fala ali de camponeses, ele fala de pecuaristas, mas mecanização ele não fala. Vamos lá. Adoção da colonização dirigida. Quando você fala em colonização dirigida, você está falando de uma coisa coordenada. E no próprio texto fala da ausência do Estado, da passividade do Estado. Então você não tem nada coordenado pelo Estado ali. Letra C, realização de reforma agrária. Realização de reforma agrária seria se você redistribuísse isso para pequenos produtores. Aqui você tem grileiro, aqui você tem madeireiro, então o texto também não está falando dessa reforma agrária. Ampliação das franjas urbanas, sempre pensando no texto. Camponeses, você pensa em urbano ou rural? Pecuarista, você pensa em urbano ou rural? Grileiro, você pensa em urbano ou rural? Então não é ampliação das franjas urbanas, porque estamos falando da atividade rural. Ele fala ali da produção de arroz, produção de leite. O que está acontecendo é a expansão das frentes pioneiras. É essa expansão que a frente pioneira são as primeiras pessoas a produzir naquela região. Então, é a ocupação do espaço
por essas pessoas chegando num território que não é economicamente produtivo e começando a produzir nele, ignorando as demarcações de reserva extrativista, de unidades de conservação e de reservas indígenas. Mas eu lendo aqui parece mais difícil do que é, mas é expansão, está indo para Rondônia, expansão agrícola, expansão dessas frentes pioneiras, muitas vezes ligadas à agricultura. Por isso, a alternativa E de escafandro, que você vai usar no seu mergulho quando você for para Cozumel. Com você, Baez. Opa. Espera aí que voltou tudo aqui. Aqui. Quem sabe faz ao vivo. Apertei botão extra aqui que não devia, mas vamos lá. Questão de número 3 que nós trazemos para você, uma questão que estava, olha só, uma questão totalmente voltada para os momentos que se vivia em 2019 já e que, quiçá, talvez poderia até entrar no Enem desse ano devido ao que nós vivemos também por conta da pandemia. Mas, enfim, olha só, a revolta da vacina de 1904 mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado e fragmentação da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. O que eu vou lembrar da revolta da vacina? A revolta da vacina faz parte do quadro geral das revoltas do período da República Oligárquica. Nós temos aí 2 grandes grupos de revoltas acontecendo no período oligárquico. As revoltas chamadas de rurais, onde eu encaixo o cangaço, a revolta de Canudos, a questão da revolta do Padre Cícero, né? O contestado ali no sul do país, e as revoltas urbanas, como a revolta da vacina, a revolta da chibata, e podemos encaixar também um pouco a questão do tenentismo aí. No caso da revolta da chibata, ela tem uma coisa sui generis, chibata não, da vacina, ela tem uma questão sui generis que é a seguinte: você não tem efetivamente uma liderança marcada ali, é um resultado de um movimento de descontentamento popular que vai ter como pretexto a vacinação obrigatória, mas que na realidade traz, naquele momento, um grande sentimento contra as ações e as motivações do governo municipal do Rio de Janeiro em promover uma reforma urbana e posteriormente sanitária totalmente vertical e autoritária, né? Foi esse processo que aconteceu que levou a essa grande revolta, tendo como pretexto a questão da vacinação obrigatória. Então, a mobilização analisada representou um alerta, uma medida em que a população de ação popular que questionava o quê? A alta de preços. Olha só, o aluno bem preparado aqui poderia olhar para isso aqui e falar assim, bom, uma das motivações da revolta da vacina foi justamente o alto custo de vida no Rio de Janeiro por conta da reforma urbana. Sim, mas não é isso que está sendo colocado aqui. A política clientelista, isso tem mais a ver com as relações ligadas ao coronelismo. Reformas urbanas, talvez aqui também você pensaria em colocar, porque falou revolta da vacina, tem a ver com a reforma urbana do Rio de Janeiro, mas calma. Note que o texto nos diz o seguinte, que não se nega o Estado e não se reivindica as participações das decisões. Defende-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Então, quem é que faz o Estado funcionar? O que é o Estado? É a estrutura administrativa, e o governo é o que trabalha, é o que faz o Estado funcionar. Depois o Walter explica isso melhor para vocês, o que é Estado, governo, essas coisas todas. Mas o fato aqui é a ação arbitrária do governo do Rio de Janeiro no processo da reforma urbana que levou à revolta da vacina. E aqui saiu errado, tá? Não é a letra D de dado aqui. Acho que na hora que eu fiz, deixa eu arrumar aqui já, peraí, tá? Porque saiu errado aqui na formatação, é aqui, a letra D de dado, né? O arbítrio governamental, a maneira como o governo, ele se estabelece aí como aquele que determina as ações e coloca o Estado sendo autoritário, o governo sendo autoritário na maneira como a coisa se estabeleceu no Rio de Janeiro. É isso daí, tá bom? Walter, é contigo, tem que ver depois se não deu problema na sua também depois, tá? Que nem diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo. Ô louco meu. Ô louco meu. Bom, de fato, Estado e governo são coisas diferentes, mas fica para uma próxima, tá? Um próximo encontro eu explico para vocês direitinho esses dois conceitos. Questãozinha bonitinha, né, que eu preparei aqui para vocês. Uma questão que o Enem trouxe mais uma vez, né, um dos grandes pensadores da filosofia moderna. Então, entra ano, sai ano, um dos pensadores da filosofia moderna aparece na prova do Enem. E nesse caso, quem apareceu foi o René Descartes, né, no seu livro Meditações. Então, vamos lá. Texto 1. Considera apropriado... Walter. É de cá ou de lá? Ah, depende do humor, né? Depende do humor. Mas o René Descartes, e não de lá, né? Olha o que ele traz para nós. Considera apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito. Ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos. Considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Aí quem lê essa frase, né, quem lê essa parte que ele tira, né, lá do livro Meditações, vai falar assim, poxa, olha, o René Descartes ele é um baita de um teórico da religião. E olha, ele não nega a existência de Deus. A única coisa que ele faz é dizer que Deus é uma construção racional do homem, né? É a consequência posterior à ideia do cogito ergo sum, né? Da penso, logo existo, né? Então, isso faz com que o Descartes, ele construa um Deus racional. E o livro Meditações é exatamente sobre isso, né? Textinho 2. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Então, nesse texto, você tem um processo de reiteração ao primeiro texto. Então, não é só a fé, né, que constrói esse Deus. Esse Deus foi construído racionalmente pelo homem para dar sentido a tudo que o homem tem. Então, ó, os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende o modelo, sempre a modernidade, sempre o pensamento moderno, pensamento renascentista vai defender o modelo racional do pensamento. Então, a gente tem que achar alguma coisa sobre isso, né? Olha lá a letra A. Centrado na razão humana. E na letra A, a gente já valida essa questão. Porque não pode ser a B, né? Não pode ser baseado em explicações mitológicas, que senão seria só a fé. Não pode ser a C, porque ele vai ser fundamentado na ordem, né, imanentista, que é pior ainda, porque você está jogando para um transcendental, focado na legitimação contratualista. A D, ela diz respeito a pensadores de outra época, de outro momento, né? E o contratualismo nem fala sobre a criação do universo, fala sobre a formação do Estado civil. E letra E, configurado na percepção etnocêntrica. Você não tem uma configuração etnocêntrica, você não tem exaltação de uma etnia em cima da outra, você simplesmente tem o discurso de que a razão, ela constrói todas as coisas. Então, letra A responde, pessoal. Baretinha, com você. É nóis. Fala, rapaziada. Essa questão é tão de boa que eu vou botar até meu Juliette para fazer ela aqui, ó. Juliette tá na cara. Seguinte, rapaziada. Tudo que você sonha é chegar e ver uma questão dessa. Você tem um mapa-mundi todo estranho. E ele fala ali, ó. A divisão política do mundo, como apresentado na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade do... Olha ali, bonitão. Tá vendo que tá todos os países aglomerados? Todos os continentes juntos e encaixados? Responde aí nos comentários que eu tô ligado que vocês são bons disso. Qual que é o nome que a gente dá para essa formação da Terra
de quando todos os continentes estavam juntos e encaixados. Qual o nome desse supercontinente que existia antigamente? Será que aparece aqui nos comentários? Vamos ver se alguém manda para mim. Ih, esse galera tá devagar. Seguinte, ele está falando de todos os continentes unidos. Todos os continentes unidos têm um nome. Na geologia, a gente chama isso de Pangeia. Lembram disso? Todos os continentes. Boa, Arthur! A querida Pangeia. Pessoal, a Pangeia, ela tem a ver com o ciclo hidrológico, com processos erosivos, com a estrutura geológica, ou com o índice pluviométrico ou com a pressão atmosférica. Olha aí, várias Pangeias. Ó, é tão fácil para você matar essa que você estuda a Pangeia quando você começa a estudar a parte de geologia. Então, não é um ciclo hidrológico, não é um processo de erosão, e sim uma estabilidade marcada pela estrutura geológica da Terra. Se a Terra tivesse uma estabilidade geológica, nós teríamos essa formação dos continentes todos embalados. Galera, olha, essa questão eu acho legal para desmistificar a ideia de que as questões de humanas, que a prova de humanas é longa. Mano, mapa simples, alternativas com 2 palavras, texto de 3 linhas, muito curtinha, resolvi 2 questões extremamente curtas. O Walter também, acho que a primeira que o Walter falou do Descartes era um pouquinho mais longa, mas Creio que o professor que você nessa travou. Ixi, eu falei um monte aqui e travei. Fala de novo, Vareta, deu uma travada aí. Não, eu só comentei que essa questão é uma questão curta, que a prova de humanas não tem mais tantas questões longas, e que essa é uma questão relativamente fácil, né? O aluno já relaciona a ideia da Pangeia com a questão da geologia. Então, só nessa relação, ele já tira toda a gordura que tem nas outras alternativas, todos os distratores, e chega fácil na resposta. Até o pessoal de exatas consegue fazer essa, né? Ah, acho que sim. Acho que daí eles vão fazer uma conta aí, mas conseguem. Não vai precisar levar ao quadrado nem colocar em módulo, dá para fazer. Até a minha dava para fazer, é só usar a razão. É só usar a razão. Vamos em frente, vamos para a última questão da noite de hoje. Vamos lá. Questão de número 6. Veja só. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Opa, parou aí. Cidade-estado, você imediatamente... Lógico, você tem várias civilizações que desenvolveram o modelo de cidade-estado, mas a gente tem como característica principal, dentro da nossa estrutura, principalmente de história eurocêntrica, falar de quem? Da Grécia, ok? Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total de homens livres poderia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Leia atenção, você tem uma referência de autor ali, olha que interessante. O nome da obra de onde foi tirada esse trecho é A Cidade-Estado Clássica. Mais uma dica para você. Quando a gente fala da Antiguidade Clássica, nós falamos de 2 civilizações, Grécia e Roma. E cidade-estado tem a ver com a Grécia. Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadão descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Você lembra quais eram as características para ser um cidadão na Atenas clássica? Lembra disso? Para poder ser um cidadão, tinha que ser do sexo masculino, maior de 21 anos de idade, proprietário de terras, nascido em Atenas, filho de pai e mãe ateniense, e tinha que ser livre. E, portanto, quando a gente olha para as alternativas, a que se encaixa uma dessas características é justamente
a questão do controle da terra, da propriedade da terra. Liberdade de culto, isso tem mais a ver com o início do século XX, quando começam a ver efetivamente a ideia de liberdade. Houve antes, né, mas efetivamente como um direito, isso mais para o início do século XX. Igualdade de gênero é algo que se discute até hoje, né? Nós temos isso. Exclusão dos militares não está vinculado nesse ponto, tem muito menos exigência da alfabetização. Ficou a letra A de I love you, a letra A de acabou por hoje. Apareçam, senhores, para a gente falar tchau para a galera hoje. Cadê o Vareta? Já foi tomar cerveja de baixa qualidade dele, não? Mas que travou... Não, tô aqui, hein? Se eu não cair, eu tô aqui. Cá estamos. De baixa qualidade, travou a tela dele. É isso aí. Certo. Então é isso. Nos vemos amanhã, às 21 horas, novamente. Amanhã a gente mata 9 questões, dá uma alongadinha, né? Nem passa 30 minutos. Amanhã a gente já se prepara para sextar já na quinta. Certinho? Alô, amanhã eu volto com muita... Tá bom, então. Um grande abraço, gente. Nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau. Aquela cara de aeroporto para terminar a live. Peraí. Tem que fazer a cara de aeroporto. Sabe que cara de aeroporto, né? Você chega no aeroporto e fica olhando para o painel lá, esperando o voo, procurando o voo, assim. É essa cara de aeroporto. Meu Deus do céu. Olha o outro.